Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos começar uma série surpreendente, uma série muito importante, uma série falando sobre Gog e Magog. Eu pedi para a irmã Juliana Tuma que me gravasse um vídeo falando sobre salvação. Ela fez e em troca ela me pediu um favor, que falasse sobre Gog e Magog, que se encontra em Ezequiel capítulos 38 e 39. Pois bem, resolvi atender esse pedido. Eu já ia chegar nesse capítulo, eu já ia chegar nesse estudo logo em breve, porque vocês sabem que nós estamos estudando o livro de Ezequiel completo. Já estamos no capítulo 25. Em breve chegaríamos. Eu tinha deixado reservado para até o dia que chegássemos lá para começar a falar disso. Mas como ela me pediu, agora eu preciso entender, tá? Preciso aprender e preciso também passar esse conhecimento para vocês. Algo muito difícil, um estudo muito complicado. E eu dei uma pesquisada no YouTube e 99% dos canais, eles apresentam uma resolução muito simples do que é Gog e Magog. Eles dizem, Gog e Magog se trata da Rússia, que tem um grande exército, desce contra Israel. Antes da grande tribulação, Deus destrói eles com pedradas e acabou. Esse é a interpretação sobre Gog e Magog. Porém, essa é uma interpretação muito simples, muito falha, cheia de lacunas. E a interpretação real sobre Gog e Magog vai muito além. Por isso que eu criei essa série, é por isso que na página inicial do canal vai ter a playlist Gog e Magog, desvendando os mistérios, e nós vamos ter que estudar muito, mas muito mesmo, para poder entender tudo por trás de Gog e Magog, toda essa revelação. Que é só uma amostra de quanto é profundo esse estudo e de quanto ele é abrangente. Olha só onde nós encontramos Gog e Magog em Gênesis, no capítulo 10. Olha aqui, ó. Gênesis, capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha aqui, ó. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos e filhas depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Magog. Ele aparece logo no 10º capítulo do livro de Gênesis. Sabe onde nós vemos ele de novo? Na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo, vamos ver aqui, versículo 2, 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa é uma interpretação muito longa e muito abrangente. Nós vemos ele lá em Gênesis, nós vemos ele em Apocalipse, depois da grande tribulação, depois do milênio. É um estudo muito abrangente. Então essa será uma série de vários e vários estudos. Nós estamos iniciando ela hoje, dia 9 de maio de 2018. Se você estiver assistindo esse vídeo e já for depois, pelo menos do dia 15 de maio, pode procurar na descrição que vai ter o link do segundo, e no segundo do terceiro, e assim por diante. Vamos estudar a fundo esse assunto que me deixou realmente apaixonado. Eu fiquei muito entusiasmado por estudar esse assunto. É lindo, é maravilhoso ver como é que Deus escondeu tantas informações entre tantos livros da Bíblia falando sobre esse assunto e como Deus é bom, é maravilhoso e revela tudo isso para nós. Servos sem conhecimento, homens humildes, homens de pouca fé, como nosso Senhor Jesus chamava os seus discípulos. E como é que essa grande revelação foi dada aos seus servos? Nós, pessoas simples, humildes, mas através do Espírito Santo nos é revelado os mistérios. Pois bem, logo estarei chegando nos estudos em Ezequiel, no capítulo 38, tá certo? E lá fala de Gog e Magog.
e fala também no capítulo 39. Nós vamos nos aprofundar muito nesses assuntos. Então, quem que é Gog? Quem é Gog? Tá? No capítulo 38 de Ezequiel, nós vemos que ele é um príncipe. Vamos ler o versículo 1 em diante. Olha aqui, ó. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então, Deus manda Ezequiel se virar contra Gog. Então, Gog é uma pessoa. E esse Gog, ele diz aqui que ele é o quê? Ele é príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, já começamos a desenhar a imagem de Gog. Ele é um príncipe, ou seja, ele tem um reino, ele tem um poder político. E ele é chefe também, príncipe chefe, ele é o rei de Meseque e Tubal. Muito bem, vemos aí um político com poder sobre nações. Meseque e Tubal são nações, tá certo? Muito bem. E quem é Magog? Olha aqui, ó. Da terra de Magog. Magog é uma terra. Então, a terra de Magog é de onde sai Gog. Ele sai da terra de Magog, certo? Então, nós temos um líder, um político, um príncipe, um rei e a localização de onde ele sai, tá certo? E o que é que faz Gog? Qual é o sentido dele? O que ele faz aqui? Nós vemos aqui no capítulo 38 um oráculo contra ele, tá? No versículo 4, e te farei voltar e porei anzóis no teu queixo, e levarei a ti com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Então, o que ele faz? Ele lidera nações, mas não só isso, ele lidera exércitos. Ele é um líder político de não só uma nação, mas de várias nações, tá? Nós vemos várias e várias outras nações na descrição aqui, tá? Persas, versículo 5, olha, persas, etíopes, Put, Gomer e todas as suas tropas, na casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas e muitos povos contigo. Um homem que é líder de várias nações, muitas nações, tá? E que também lidera um grande exército. Então Gog é um homem muito poderoso. Tem poder sobre diversas nações, muitos povos servem a ele, e de cada povo desse, uma porção de exército, um grande exército. Esse é Gog. Mas Deus tem uma profecia contra ele. Deus está aborrecido com ele. E Deus promete julgar e vingar as atrocidades de Gog. Porque aqui em Ezequiel 38 nós vemos que Gog ele junta todas essas nações e exércitos poderosos para descer contra Israel. E Deus profere aqui, capítulos 38 e 39, um oráculo contra Gog. Vamos ver aqui. Capítulo 38, versículos, vamos ver aqui desde onde? Versículo 20 em diante, olha só. De tal sorte que tremerão, vamos ver aqui ainda, versículo 21. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio de peste e do sangue, uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. É um oráculo contra ele. Se você está acompanhando nossos estudos da Escola Dominical na playlist Ezequiel, você vai ver que nós estamos no capítulo 25. Dos capítulos 25 até o 32, Deus escolhe 7 nações e profere oráculos contra elas, ou seja, profecias de destruição. Domingo passado, nós vimos o capítulo 25, profecia contra 4 nações. Nós vimos também agora, vamos ver nos versículos em diante, mais 3 nações que serão destruídas, e isso é uma profecia de Deus.
nações inimigas a Israel. Gog também é citado aqui no capítulo 38 como um rei inimigo de Israel. E Deus também, como nós lemos agora, profere um oráculo contra ele, uma profecia de que vai destruí-lo completamente. Então, quem é Gog? Vale a pena lembrar também de que todos os perseguidores do livro de Ezequiel, todos os países, as nações perseguidoras de Israel, foram lançados oráculos contra ela. Mas não foi lançado oráculo contra a Babilônia. É estranho. Deus lançou oráculo contra os amonitas, moabitas, os de Tiro, os de Sidom, contra o Egito, contra os edomitas, entre outros. Mas no livro de Ezequiel nós vemos que a nação que mais castigou Israel foi Babilônia. E Babilônia não foi lançado oráculo contra ela neste livro. Mas foi lançado oráculo contra Gog. Porém, veja que interessante. Gog foi lançado oráculo contra ele, uma destruição contra Gog. Mas isso não aconteceu até hoje. Babilônia não foi lançado nenhuma profecia de destruição no livro de Ezequiel. Porém, ela foi derrotada pelos medo-persas. Muito interessante. Quero deixar no ar essa ligação. Babilônia com Gog tem muito a ver. Tá bom? Então, quem será, de quem se trata esse Gog? Gog aqui é uma representação perfeita, uma representação fiel do anticristo. Gog é o anticristo. Ele é o próprio anticristo. É por isso que essa profecia ainda não se cumpriu, tá certo? E quem é Gog? O anticristo. O anticristo, ele terá poder sobre várias nações. Ele terá poder político. Ele governará sobre todas as nações, assim como Gog. O anticristo também será odioso, ele também terá ódio a Israel, igualzinho a Gog. E o anticristo também terá um grande exército, o maior exército que o mundo já viu, muito parecido com Gog. Gog é a profecia do anticristo, mas não é uma profecia simples, ela é muito profunda e ela abrange, como eu disse, de Gênesis até Apocalipse. E nós vamos ter muito que estudar. E eu convido você, continue acompanhando a série. Convido você também que seja um colaborador dessa série. Como é que você pode colaborar? Deixando o like e compartilhando. E as explicações, como eu já disse no começo do vídeo, são simples. São explicações muito rasas. Esse assunto é complexo. Nós vamos ver genealogia, nós vamos ver história, nós vamos ver geografia, nós vamos ver profecias, nós vamos estudar o livro de Ezequiel, profeta maior, mas nós vamos estudar Amós, Sofonias, Obadias, Abacuque, Joel. Nós vamos estudar quase a Bíblia toda para poder explicar Gog e Magog. E eu tenho certeza que, como eu, você vai ficar muito entusiasmado nesse estudo. Certo? E as explicações são simples, rápidas. Eles só querem simplesmente colocar um título no vídeo. Gog e Magog, que vai te fazer clicar. E vão dar uma explicação rasa, porque eles não têm tempo ou não têm entusiasmo para estudar tanto assim. E eles dizem, Gog aparece, sabe quando? Ele aparece antes da grande tribulação. Vai se juntar um grande exército e vai marchar contra Israel. Deus os destruirá, então começa a grande tribulação. Isso não bate. Isso não funciona, tá certo? Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, Paulo diz o seguinte, ele diz que quando vos disserem que há paz, agora a paz em Jerusalém, repentinamente vai vir sobre vocês uma grande destruição. Jerusalém nunca teve paz. De Cristo para cá, ela nunca esteve em paz. Sempre rodeada dos seus inimigos, os árabes, os ismaelitas. Nós vamos falar disso nessa série. Sempre cercada, sempre perseguida. Então, quando o anticristo chegar, não chegará no momento de paz. A cidade continuará perseguida. Nós vemos que Daniel 9:27 diz que o anticristo ele fará um acordo de paz. Então ele não chega no momento de paz. Portanto, essa profecia não se cumpre antes da grande tribulação.
Ah, tá. Então, ela se cumpre no meio da grande tribulação, porque o anticristo dá 3 anos e meio de paz, certo? E depois ele vem e tira a paz, ele quebra o acordo e começa a grande tribulação. Tá certo? Não, também não está certo. Porque Jesus destrói um grande exército no capítulo 19, versículo 19 e 20, olha aqui, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, Jesus e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais. O exército é destruído no final da grande tribulação, na volta de Cristo, quando ele vem montado no seu cavalo branco, triunfante, vencendo e destruindo seus inimigos. Então não pode ser no meio? Ah, tá bom. Então é no final da grande tribulação? Tá resolvido? Não, ainda não. Porque em Apocalipse capítulo 20, nos versículos 7 a 9, nós vemos voltar a falar de Gog e Magog. Nós vemos que no final da grande tribulação, Jesus volta, destrói a besta, o falso profeta, o anticristo, o falso profeta, todo o seu exército. E ele reina por 1000 anos, um período literal, 1000 anos. E depois de acabados 1000 anos, ainda aparece Gog e Magog. Vamos ler aqui, versículos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Ah! Então Gog e Magog só aparece depois do milênio, depois da grande tribulação e ainda depois de 1000 anos de reinado do anticristo. É assim que se cumpre essa profecia de Ezequiel 38 e 39? Também não. Porque olha aqui, ó, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. A besta é o anticristo. E o anticristo não estava nessa batalha depois do milênio, porque ele estava no lago de fogo, ele estava no Tártaro ali esperando o dia do seu julgamento, que ele foi jogado vivo no inferno antes do milênio. Então, onde está isso? Qual é a interpretação correta? Eu posso dizer para vocês que a interpretação que diz que o Gog e Magog aparece antes da grande tribulação está certa. A interpretação que diz que Gog e Magog aparecem no meio da grande tribulação está correta. A interpretação que diz que Gog e Magog aparecem no final da grande tribulação está correta. A interpretação que diz que Gog e Magog aparece somente depois do milênio também está correta. Isso é um mistério e nós vamos descobrir juntos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Muito obrigado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.